Ok? Por que eu vou falar desse gráfico hoje? Por causa de uma seguinte questão. O que é obsessão espiritual e o que é uma perturbação mental? Quando a pessoa está obsediada pelos espíritos, né, obsessores, e quando o problema dela é psicológico. Que as pessoas têm manias assim, né? Ou tudo é físico ou tudo é espiritual. E quando não faz a confusão, né? O que é problema espiritual trata no médico físico, o que é do médico físico trata com o espiritual e ninguém resolve nada e todo mundo condena tudo. Então a gente tem que separar, né, o que é do céu, o que é da terra, o que se trata na espiritualidade, tratamento espiritual, e o que se trata com o médico, na nossa medicina. Entendeu? Quando a pessoa sabe que está com um problema, mas uns por preconceito ou por ignorar, acha que é problema psicológico. Faz lá 10, 20 anos de terapia, gasta uma fortuna lá e não resolve o problema. Né? E o problema está do lado espiritual. E vice-versa. Tem gente que está passa 10 anos fazendo tratamento em centro espírita e o problema dele é psicológico. Porque não tem só a obsessão propriamente dita espiritual. Tem a auto-obsessão, o cara que auto se destrói. Né? As pessoas que têm maldade em si veem maldade nos outros. E as pessoas querem ajudar e não conseguem. Né? E com isso, quando não erra no profissional, né? Ele procura um terapeuta holístico e se lasca. Procura um centro espírita aí de nome, não dá certo, problema. Né? Porque, infelizmente, hoje em dia as coisas estão nesse nível. Né? Dinheiro para cá, dinheiro para lá, o médico quer ganhar a consulta dele, tem médico que não olha nem para tua cara, né? Tem médico que se você não tiver um certo conhecimento, você fica na mão dele, ele passa um remédio, peraí, como é que ele está passando remédio para aquilo antes do resultado do exame? E não é nem próximo do teu problema. Ele está pesquisando, senão se ele não estivesse pesquisando, não pedia um exame para saber o que está acontecendo com a pessoa. Aí já antecipa uma medicação, é estranho isso. O centro espírita, tem centro espírita que você entra, sai pior do que entrou. Não é verdade? Você pensa que vai entrar num local onde todo mundo é fraterno, pega a fraternidade, o amor ao próximo, tenta melhorar, chega lá dentro, parece que você está entrando numa multinacional, é um comendo o outro. É complicado, muito complicado. Então veja bem, nesse gráfico aqui, se trabalha essa questão. Claro, quem não está com saúde física e principalmente a psicológica, ele vai trabalhar nisso para centrar. E nisso acontece o quê? Pode ser um problema espiritual. Então, não somente o gráfico vai cuidar disso, mas é bom o radiologista saber qual é exatamente o problema dela. Porque aquela velha história da anteninha que somos, o nosso pensamento atrai. Às vezes nós estamos com uma ideia fixa de uma certa coisa e essa certa coisa até é errada. E vamos fazer errado. E não é uma. Aí vão dizer assim, pô, não, ela está com influência negativa espiritual. Não é. Às vezes não é. Tem pessoas também que cismam que estão com uma macumba em cima. E o pior, vai a todos os centros, ela dá a sorte de todas as entidades que ela conversa, diz que não está vendo problema de macumba, de feitiçaria nessa pessoa. Mas ela ainda está inconformada. O contrário é verdadeiro também. De repente, né, alguém fez um trabalho e ela não está tratando com um psicólogo. Aí o psicólogo, né,
dependendo se ela tiver uma depressão, né, e que hoje ela tá para baixo, mas daqui a pouco ela pode estar numa euforia danada e tem mania de perseguição. Ela sai de um polo e vai para outro e fica doida. É o chamado de maníaco depressivo. Ou o cara está lá no chão, deitadão, não faz mais nada para ninguém, ou o cara simplesmente ele é agressivo. Não pode falar certa coisa para ele, não pode né, melindrá-lo, não pode negá-lo, não pode ouvir não, ele não sabe ouvir não, e se irritar ele sai quebrando, partindo para dentro. É complicado. Tem espírito que aproveita dessa situação? Tem, mas o ideal seria tratar as duas coisas, né? Tratar as duas coisas, tá? E aí, para tratar essas duas coisas, a gente depende do terapeuta, claro, mas tem que ir chegando aos poucos, conversando com a pessoa, conquistar essa pessoa para ela aceitar um tratamento ou o que está se propondo. Porque o gráfico em si não vai fazer o resultado se a pessoa não também fizer a parte, o terapeuta está dentro dessa também. Não. Seria muito cômodo. Tudo resolver por gráfico é muito cômodo, pô. Então ele não tinha faculdade de medicina, de psicologia, psiquiatria, não é verdade? Poxa, o cara ali descobriu que o gráfico é a solução de tudo. Não é assim. Tomamos cuidado para as falsas promessas, né? Quem promete muito, né? Isso e aquilo. Tomem cuidado, a gente tem que raciocinar. O gráfico ajuda? Muita coisa. Tá? É uma mão na roda. Mas aquela pessoa tem que fazer a parte dela, ela tem que ser delegada para um caminho. O pêndulo vai ajudar nessa questão. O problema dela é médico, psicológico, psiquiátrico. Vai por aquele caminho ali, vai precisar de medicação, né, uma psicanálise, alguma coisa. O problema dela é psicológico, é espiritual. Então ela tem um obsessor ali de séculos, tem um obsessor ali que se afinou com ela, né? E várias coisas nesse sentido. Então cada caso é um caso, né? Isso faz me lembrar que de um assunto. Eu espero que alguém tenha já assistido o que eu assisti. E o que é? O espírito que está no umbral, tá? Uns não sabem que estão lá, outros estão lá por causa de pensamento, por causa dos erros que cometeu. Na verdade, é a sua consciência cobrando aquilo que ele errou. A própria consciência está cobrando aquilo que ele deixou de fazer, ou que fez errado, né? E quem chegar ali, qualquer espírito de luz para chegar ali para ajudar, ele foge. Fica difícil de conversar com ele. Toda vez que vai ajudar, o pessoal foge, não quer ajuda, aquela luz é muito forte para eles, eles não querem saber daquilo também, uns estão perturbados, não sabem o que é aquilo, né? Outros preferem ficar onde estão, no sofrimento, na dor, porque acham que merece aquilo. Então, o que faz a espiritualidade nesse caso aí, que uma pessoa não está mais na época de ficar naquele lugar de sofrimento e dor? Tem que se disfarçar para poder ajudar. Né? Disfarçar como? Né? Tem que tomar cuidado com o que vai falar, né? Tem que falar a linguagem deles, tipo de roupa. E outra coisa também muito interessante, tem espíritos sofredores no umbral que ainda estão no chão, ou porque foi baleado, ou porque o carro passou por cima, porque se suicidou, ficam no chão, né? Então o que essa entidade vem para ajudar? Faz o quê? Ela vem no chão se arrastando também para ajudar, mas isso é naquele plano lá do umbral. Onde eu estou falando, que eu já vi, espero que alguém tenha visto também, para não ser historinha, uma entidade
dentro de casa, conversando, parece que deu resolveu fazer uma parada de sucesso, vi tudo quanto é santo ali para conversar. E nisso veio uma entidade que se arrastou no chão. Né? A médium deitou no chão e veio se arrastando ali e todo mundo ficou perplexo. Por que houve? Porque ela está assim, coitada? Qual o problema? É castigo? Poxa, é um espírito sofredor? Nada, 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 nada. Não é um espírito sofredor, é um espírito de luz, de muita luz, que trabalha no umbral para ajudar aqueles irmãos lá que estão com sentimento de culpas, né? O irmão que precisa de ajuda, do psicológico para amenizar, para melhorar para poder sair dali. Então, claro que na hora dela, vamos dizer assim, incorporar ali, ela não sabia onde estava incorporando também, no caso incorporando, então quando ela já estava acostumada no chão, ela não perdeu também a noção, não sabia onde estava para poder levantar. Porque ela queria dar a mensagem dela, e ela deu ali arrastada a mensagem dela para uma pessoa. Foi até curioso na época, porque tinha um casal ali que estavam noivos, estava prestes para casar, e o recado foi para a noiva para dizer para não se casar com esse cara, que ela não vai ser feliz. Mas como é que está o negócio, né? A pessoa não tem conhecimento, olhou o espírito no chão, e espírito no chão não tem luz, e isso aí é um pobre coitado, alguma coisa, não deram bola. Mas tinha muita luz mesmo, tá? Então, é isso que eu estou me referindo. Quando a gente pensa que aquela entidade, tá, é uma entidade que não tem luz, é engano nosso. Precisamos parar para conversar, para entender melhor aquilo ali. Então, um espírito obsessor, se a gente está brincando com alguma coisa, brincadeira do copo, brincadeira da caneta, ouija, até mesmo a restesia, espíritos obsessores pode, né, se afinar com você, com a pessoa que está fazendo essa brincadeira, né, e acontecer, no início, acontece coisas assim do tipo paranormal, né? Outras, a pessoa começa a ficar doente, né, as coisas começam a dar errado, outras até morrem, né? Então é tipo assim, também num jogo de ouija, de caneta, alguma coisa, possa ser dada uma mensagem ali que fulano de tal vai morrer. É choque para quem está ali na brincadeira, né? E aí, vai levar a sério ou não vai levar a sério? O que é pior? Fulano de tal, às vezes dão até o nome ali, né? Porque tem o alfabeto todo ali. As pessoas perguntam, né? É quem? Aí dá o nome da pessoa. Porra, vai avisar a pessoa, não vai avisar a pessoa? Aí a brincadeira está ficando séria. E aquela pessoa ali, uns 3 meses depois, veio ficar doente e veio a falecer. Uns vão embora porque se assustaram com esse tipo de coisa, porque aconteceu uma morte, não quis mais brincar com isso, porque não tem conhecimento, né? Outros gostaram, acharam que podia ver o futuro, né? Ganhar fama com isso, e outros ficaram malucos, teleguiados por uma entidade que se apossou dessa pessoa, que é diferente do encosto, popularmente conhecido, uma obsessão simples, que a pessoa recebe um pensamento, acha que o pensamento é dela e faz. Mas aquele encosto é alguém que teve uma afinidade com aquela pessoa, né? A mesma vibração, passou por ali, gostou, ficou, pessoa igual, né? Alguma coisa que chamou a atenção daquele espírito e ficou. Mas esse é mais fácil de resolver, de se afastar. Na segunda obsessão, que começa a ser, tá, aquela obsessão de subjugado, a pessoa ainda fica doente, né? Aquela voz fica sendo ouvida muito, né? A pessoa escuta muito na mente aquela voz, que tipo de voz, e é sendo guiado para aquela voz. Por isso que tem famílias aí, gente que leva para o hospício já, direto para o hospício para internar, porque diz que está ouvindo voz. Quem não tem conhecimento espírita, né? O caso aí, quem não é chegado
ao espiritismo, não leva para fazer uma desobsessão. Muita coisa, muitos malucos, vamos dizer assim, em manicômio, não são loucos. Eles simplesmente não desenvolveram a mediunidade deles. Eles simplesmente estão com uma obsessão de subjugação ou de possessão. A de possessão já fica até mais difícil de tirar, se afastar. Mas nessa linha aí de subjugação. Então, coisa que pode ser resolvida fácil, não precisa internar. Internou, piorou. Porque você vai lidar com outros e o médico só trata trabalho de medicamento e alguns com choques ainda, proibido mais ainda, dependendo da fúria da pessoa. Né? Eu já fui fazer um estágio há uns 20 anos atrás numa casa de saúde mental. E só dando de cara com a enfermeira-chefe, ela estava acabada. Tu via ali que não é possível que o pessoal tenha visto. Porque visivelmente ela estava branca, vê que ela estava sem energia, chupada, ela não conseguia nem responder direito, estava perturbada. E por quê? Porque estava no meio de gente com problemas espirituais. Geralmente numa casa tem 90, 99% de pessoas com problemas espirituais, não físicos, não propriamente mentais, porque viu um acidente com a família, perdeu a família, um acidente brutalmente, um assassinato, uma chacina, aí aquilo descacetou, né? Muito diferente. E a enfermeira olhava para ela assim, eu via, coitada, essa aí já era. Vai ter que fazer um tratamento sério, entendeu? Porque conversando lá, quando eu fui fazer estágios conversando com os internados, não era maluco não. Os caras tinham umas manias. Por quê? Influência obsessiva. Mas eles não rasgavam dinheiro. Porque diz que é maluco e rasga dinheiro. Eles não rasgavam dinheiro. Pelo contrário, eles falavam muito bem, entendiam muito bem, tudo legal. Poxa vida. E aí? Então, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Então, o tratamento espiritual é importante, muito importante, paralelo ao da medicina. Não pode ser nenhum nem outro, é raro quando é só da medicina, só espiritual. Os dois juntos, no caso de depressão, é bom fazer todas as terapias, todas que tiver possível, porque é terrível. Né? Então, fica aqui o meu recado de hoje sobre o gráfico aqui de saúde física e mental. A pessoa pode só ter uma boa, vamos dizer assim, uma boa higiene mental. É o que também para ter uma boa higiene mental? Ler bons livros, ver bons filmes, conversar com pessoas positivas. Se você encontrar uma pessoa negativa, pula fora que ela vai te contaminar. Isso aí contamina. Contamina. Né? Parar de sintonizar ali na mídia ali, que só dá coisa de horror ali, notícias negativas, jornal também. Fazer uma caminhada num lugar bonito como esse, passeio, né? Tudo, meditação é muito bom, yoga, reiki, tudo isso é bom. Tomar um passe, um trabalho de magnetismo, limpar a mente, porque de repente aquela ideia já não é nossa, é de alguém. Tem uns que reagem, peraí, eu não penso assim, eu não sou assim, outros não, outros se entregam, principalmente se aquilo, evidentemente, os espíritos do outro lado, eles vão chamar a atenção naquilo que o cara gosta, né? Isso inclui também as drogas. Né? Se o cara for fraco espiritualmente, ele pode simplesmente ser induzido por um espírito viciado a experimentar. Teve adulto que já confessou para mim que experimentou para ver qual é e se lascou todo para sair dali. É muita doideira. Então a gente tem que ser forte no pensamento, porque o pensamento tem poder. Nós podemos ter um pensamento construtivo ou destrutivo. Né? Agora, acreditar que inventaram aí, que tem um gráfico
que tem um trabalho na esquina, que não sei o que, toma cuidado. Isso me faz lembrar de uma outra história, que era de um rapaz que tinha um problema de impotência sexual. Pô, foi a tudo quanto é médico, tomou tudo quanto é remédio, né, e não resolvia. Um dia ele foi procurar aí um pai de santo, e o pai de santo chegou que ia resolver o problema dele. Era só trazer uma galinha que estava resolvido o problema dele que ia fazer. Aí foram lá, marcaram um dia lá, foram num terreno lá, mataram a pobre da galinha, que não tem nada a ver com a história. Né? Deus não fez o animal para isso. E essa turma aí acha que o animal que ali é para sacrifício. É outra ignorância, mas né? Tudo bem. E matou aquela galinha, e aquele sangue da galinha que jorrou começou a passar na parte íntima do cidadão. E aquelas frases positivas, no caso ali, levada que ele ia ser um novo homem, um homem viril, um homem isso, um homem aquilo. Aí eu pergunto, o que funcionou? O trabalho espiritual ali ou o lado psicológico? As duas coisas juntas? Poxa, as duas coisas juntas, né? Então, aqui está o negócio. Tudo bem, mexeu com a fé da pessoa, né? Ele resolveu o problema dele, até quando eu não sei, porque se for uma pessoa assim, fraca de cabeça, hoje ele está com o problema resolvido, mas amanhã pode voltar, não sabe qual é a origem do problema, como pode ter sido também um feitiço, alguém pode, sei lá, de repente a mulher dele fez um feitiço para ele só ser dele, só ter ereção com ela, e não com as outras da rua. Ou uma namorada dele quis derrubar o cara, né? Ex-mulher quis derrubar o cara para nunca mais ter prazer com outra mulher nenhuma. Enfim, psicológico também. Mas aí tem que analisar tudo, a questão aí de hormônio, questão de hereditária, questão psicológica, o cara perde tudo, entra em depressão, entendeu? Aí fica naquela, né? E o que botou na cabeça já era, para tirar. A cabeça é uma coisa muito sensível, né? Nós estamos conscientes e subconsciente. Eu costumo dizer que o subconsciente ele fica na dele lá quietinho, só escutando a ordem que o consciente dá para ele. Aí quando chama 3 vezes ele pensa que opa, está acordando, começa a acordar. Ué, está falando comigo? É comigo? Ele está falando para mim fazer isso? Deve ser, então eu vou fazer. Seja a ordem que você está dando, do tipo assim, pô, eu sou infeliz, eu estou com problema sexual, eu não estou legal. Às vezes o cara falha uma vez, não é sempre. Uma hora ele estava ansioso demais, nervoso demais, o cara falhou uma vez e já acha que está ficando, e bota aquilo na cabeça. E se botou na cabeça, a segunda, a terceira, a quarta, ele vai ter o mesmo processo. Ele vai ter problema psicológico. Mas aí é fácil de resolver a questão psicológica. É diferente de um trabalho, né, feito. Que o trabalho feito, a própria pessoa sabe que tem alguma coisa estranha, que o cara não era assim e tudo mais. Eu sempre sou a favor das duas coisas primeiro. Né? Aí tem que fazer, vamos primeiro pela parte material das coisas. Vamos fazer um exame de sangue, vamos levantar o hormônio do cara, vamos ver se é hereditário, vamos ver isso, vamos ver aquilo, vamos ver quantos anos o cara tem, isso e aquilo. Remédio funcionou. Não funcionou, não está funcionando, procura o lado espiritual para ver se aí um bom dirigente de centro vai dizer que é aquele problema. Porque essa turma aí, pai de santo, feiticeiro, bruxo, não sei o que, são excelentes psicólogos. Tem gente que vai para jogo de búzios, que vai jogo de carta, já fala demais, já dá toda a dica e a pessoa lá pega. Ele joga verde para colher maduro, não precisa nem ler aquilo ali. Bate um papo, tem gente que entrega o jogo e a pessoa só trabalha aquele psicológico dela. Diz o que ela tem e não tem, faz acreditar, a pessoa fica assim, será? É isso mesmo? Bem que eu estou desconfiado. É o psicológico trabalhando ali. Pô, e a pessoa já foi com 50%, né, ou mais, a favor do que eles vão dizer ali, né? Não para ficar quieto e deixar ela falar, ele falar, a carta falar, o búzio falar, sei lá o que vai falar ali.
Não facilita. Pô, então hoje em dia, quem é que não tem problema de saúde, financeiro, de amor? Quem não tem? Isso é mole. Isso é mole de acertar, isso é mole de trabalhar em cima disso aí. Como é ruim também, falando de amor, né, a pessoa ir lá para pedir fazer um trabalho de amarração, né? Cruz credo. Mas enfim, estou falando aqui na parte de psicológico, saúde mental. Tá? Então é essa questão. A pessoa foi procurar ajuda lá para resolver o problema, já foi com o psicológico já abalado lá e acreditando, confiando naquela pessoa. Não precisa estudar muito, não precisa ter conhecimento e experiência com isso não, porque a pessoa está entregando de bandeja. Quem for safo, for muito esperto, que está cheio daí é esperto, atrapalhando os bons, que estão com um bom sentimento, querendo ajudar as pessoas, mata 200. Então o cara, pô, minha filha, você está com problema de amor, quem não está? Você está com problema financeiro, problema de... Quem não tem problema hoje em dia? Quem é que não está tomando um remédio hoje com essa pandemia, né? Então é mole, então prestem atenção onde vocês vão, o que o cara está falando, o que está dizendo, onde tem sentido e não tem. Pô, tem gente que, olha, eu estava passando ali, lá no barracão do cara, eu tô sempre vendo a mesma pessoa, eu falei, caramba, essa mulher tem problema, hein? Caraca, daqui a pouco eu escuto assim, mais comida, pai? E eu falei, quantas comidas essa mulher já não deu pra santo? Quantas? E não resolve o problema dela. Pô, para chegar a pessoa exclamar, mais comida? Porra, santo glutão é esse, hein? E não está funcionando, será que ela também não vai chegar, pô, não vou pular fora porque não está dando certo aqui, não, mas ela está confiando lá, de repente não está confiando nem no cara, está confiando na outra que é amiga dela, que é casada com um cara que é pai de santo, que não sei o que, e está confiando em todo mundo, mas ela vai se lascar, né? Duas, né? A colega e a amiga vão se lascar nessa história, porque está confiando no cara e o cara não está conseguindo resolver o problema e dá lá suas desculpas. E aí faz o quê? Pô, a pessoa não para. Você dá a primeira, não resolve, dá a segunda, não resolve, dá a terceira, não resolve. O cara vem com desculpa a você. A culpa é sempre sua, nunca é deles, nunca. Porque, gente, a pessoa, o problema dela não é espiritual. O problema é dela, é físico, é kármico. Está na lei, sofrendo, passando pela lei de ação e reação. O que ela fez no passado, ela tem que passar por isso, por experiência, por vivência, por aprendizado. Então, se ela não pode ter um emprego, não pode ter um salário bom, se ela está desempregada, não consegue mais trabalho, não consegue dinheiro, tem a ver esta vida passada e ela tem que passar por aquilo e ninguém vai resolver isso, pai de santo nenhum. Nem Jesus Cristo entra nesse meio aí, porque a pessoa tem que aprender. É cômodo isso, né? Na outra vida passada a pessoa abusou do dinheiro, abusou das oportunidades, prejudicou outras pessoas, não valorizou o que tinha e essa vai vir aqui a passeio? Não. Mas pai de santo, ou não conhece, se conhece não vai falar com isso, porque ele não vai perder esse montão de comida, né? Que cada comida é cara, cada comida é uma grana. Então é isso que eu estou chamando a atenção. A pessoa está lá, se ela não se tocou, o problema é dela. No dia que ela se tocar, vai ser tarde demais, vai perder a amizade, vai perder a fé das pessoas que trabalham direito, tem os seus lugares que ajuda muito. Tem muito centro espírita, muito candomblé, muito umbanda, muito tudo aí, Ramatiz, Kardeci, muito bons, mas a pessoa às vezes não dá a sorte de encontrar isso muito bom, porque entra no primeiro, ouviu falar naquilo é aquilo. Outra coisa também que aconteceu com uma pessoa que é conhecida, ela tinha de tudo, começou a perder tudo. Começou a ficar doente, fui lá visitar, a saber por quê, o que estava acontecendo, né? Mulher tem faculdade, pô. Um bom emprego, tinha tudo e começou a ficar doente, não conseguiu mais andar, estava perdendo o emprego, o salário dela diminuiu, estava numa ruim danada. Aí eu fui lá, fui pendular, peguei lá e pô, né, vamos pegar o pêndulo e vamos ajudar essa dona. Pô, primeira coisa que bateu lá, o quê? Ela era médium, tinha de desenvolver, tinha de trabalhar. E ela não fez. Qual foi a resposta dela? Ah, isso eu sei sim,
mas eu não continuei porque lá matava bicho, eu não quis ficar nesse lugar que mata bicho. Eu falei, peraí, só existe aquele lugar? Você não teve, né, a vontade de ir em outros lugares procurar? Não. Ou seja, ela generalizou que em todo lugar que fosse seria naquela linha de matar bicho. Conclusão? Não desenvolveu, não aprendeu, porque geralmente quem é um médium que tem que desenvolver, trabalhar, tem um karma complicado, Deus deu essa oportunidade para diminuir essa dívida através de ajudando o próximo, né? E ela desperdiçou. Hoje está com o quê? Problema em cima de problema, dívida em cima de dívida, as pessoas roubam ela, passa mal, as pessoas pegam o cartão dela, gastam ali, arranca tudo, fazem empréstimo, ela não sabe de nada, está perdida, está lascada. Por causa de uma coisa que... e uma desculpa tola. Mas isso eu vou entrar num outro assunto mais para frente, tá? Para o vídeo não ficar longo, e espero que até aqui tenha sido entendido e ter sido bom a mensagem de hoje, né? A mensagem não é botar um pé à frente, botar um pé atrás, esperar o inesperado, não. A mensagem é: você tem uma mente pensante, você tem um coração. Quando você estiver em dúvida, consulte o seu coração, ele vai te dar a melhor resposta. Se você está interessado na questão de lei de causa e efeito, reação e reação kármica, muitas respostas vão estar ali do que você, se tiver com algum problema, passando por isso ou por aquilo, não está entendendo, isso vai te livrar. E amanhã você não vai precisar de um santo espírita, você não vai precisar de um pai de santo, você não vai precisar de nada nem de ninguém. Você já entendendo essa lei, fica mais fácil você viver e conduzir. Uns têm que desenvolver. O que é a mediunidade? Principalmente de incorporação, vamos dizer assim. Essa palavra está errada. O médium de incorporação é aquele que mais dívida kármica tem. É diferente de um médium passista, é diferente de um médium de cura. O incorporador é o que mais tem a dívida kármica. E é tipo assim, se ele fez mal durante algumas vidas passadas a 200 pessoas, em uma vida ele não teria como juntar essas 200 pessoas que ele fez mal para reparar. Porque cada 200 pessoas, cada um está em um outro país, em outro ponto da Terra, que ele não vai achar. Então o que Deus fez? Tá bom, você vai trabalhar no centro espírita, que você vai ajudar aquelas pessoas. O centro espírita geralmente tem uma média de atendimento que 20 pessoas, 30 pessoas, 100 pessoas, não é isso? E ele está fazendo bem para todo mundo, ele está se modificando e está pagando aqueles 200 mal que ele fez para aquelas pessoas no passado, numa só. Então a forma de diminuir, porque ele está atrasado espiritualmente, foi uma forma de dar um pulo no gato, um pulo no templo para evoluir. É importante esse trabalho espiritual. Agora, o cara mata bicho, não vai procurar outro? Só existe um centro espírita? Já pensou se nós tivéssemos uma religião só, como seria? Nós temos aí mais de 30. Que eu contei até ontem, né? Mais de 30. Você chegar para Deus fazer essa pergunta: meu filho, por que você não me procurou, né, na religião, no espiritismo, lá, você, para ajudar as pessoas, você está prometendo aqui que ia, né, ser médico, pediu para ser médico, cansou de pedir que ia ser médico, para pagar essa dívida, para evoluir mais rápido, tu está atrasado. Aí a resposta vai ser: poxa, mas lá matava bicho, eu não gostei disso não, senhor. Ah, é? Jesus faz 29. Tu não foi procurar as 29? Generalizou? Então essa desculpa não adianta preparar, que não vai dar show. Então, vai, estuda. E assim, aquelas que você acha que ali não tem fraternidade, aquela que está com problema de vaidade, porque tem santo espírita que é assim, né? A outra lá, o meu vestido é melhor do que o seu, minha roupa é melhor do que a sua, minha entidade é melhor do que a minha entidade é melhor do que a sua. Vai ali para se desenvolver. Foca o desenvolvimento, foca o que você está trabalhando para Jesus, foca ajudar Jesus no trabalho dele incansável de ajudar o próximo. Foca isso, esquece o resto. Esquece o resto, esquece que ali tem fofoca, que ali não tem fraternidade. Fica ali por alguma coisa, por bem com aquelas pessoas. Porque a assistência não tem culpa dessa bagunça não. Isso é problema do diretor, do dirigente. Mas que
A assistência gosta de você, precisa desse trabalho. E você fica claro até onde você aguentar, né? Porque tem uma área que é duro de aguentar, né? Tem uns contos cabeludos aí para contar que depois eu conto. Falou, pessoal? Então espero que tenha gostado. E até a próxima. Bye, bye.